Olá, amigos do mercado financeiro. Meu nome é Marcelo Melo Vasconcelos e no dia de hoje a gente vai fazer uma espécie de preparação para o mercado durante essa semana que começa no dia 18 e termina no dia 22 e tem um feriado aí no dia 20, quarta-feira. E para começar, a gente vai dar uma olhadinha aqui em relação às notícias que nós temos aí para a semana, as notícias mais importantes, né? Então, para começar, nós temos aqui no dia 18 o IPC da zona do euro em relação ao mês de outubro, projetado em 2%. No Brasil, nós vamos ter aqui o feriado no dia 20, que é o Dia da Consciência Negra. E na Inglaterra a gente vai ter o IPC do Reino Unido aqui em relação a outubro e a meio-dia e meio os estoques de petróleo bruto, tá? Ao meio-dia e meio da quarta-feira, mas vai ser feriado para a gente aqui. Então a nossa bolsa não vai funcionar. Então, para segunda e terça-feira, apenas na terça-feira que a gente vai ter às 7 horas da manhã o IPC da zona do euro. Notícias mais significantes, então, nós vamos ter a partir da quinta-feira, no dia 21, às 10h30 da manhã, com os pedidos iniciais por seguro-desemprego, que geralmente acaba trazendo uma volatilidade aí para o mercado, e a gente vai começar a perceber o efeito Trump misturado com o efeito de final de ano, época de Natal, mercado aquecido, né? Então, vamos ver como é que isso vai repercutir aqui com a gente. Às 10h30 também, o índice de atividade industrial, PMI, lá da Filadélfia. E nós temos ao meio-dia vendas de casas usadas e o balanço, a planilha de balanço do Fed. Então, a sexta-feira vai responder já inicialmente, logo pela manhã, a balança do Fed, que vai vir com o PMI industrial e o PMI do setor de serviços aí em relação ao mês de novembro. Tá? Para que a gente possa entender um pouquinho melhor aí esse contexto todo, é nada melhor do que um cara que sabe falar muito bem a respeito disso tudo, que vem aqui com o Pablo Spire. Então, vou colocar um vídeo mais curto aqui, só para dar uma situada na galera toda, e depois vocês assistem esse primeiro vídeo aqui. Quem não for inscrito no canal dele, super recomendo, tá? Porque ele consegue passar muita informação em pouquíssimo tempo e isso é extremamente importante, tá bom? Então, vamos lá. Ah, por que que eu... Ser mais curto de novo, por conta de Lá. Ouro de ouro. Bom dia e bom domingo, Brasil. O calendário econômico dessa semana vai ser mais curto de novo, por conta de outro feriado. Dessa vez na quarta-feira, dia 20, dia da Consciência Negra. Nos dias 18 e 19, amanhã e terça, tem a cúpula do G20 no Rio de Janeiro. Quarta-feira, feriado, o presidente da China, Xi Jinping, vai se reunir com Lula em Brasília. Entre os dados, a semana vai estar vazia, né, os dados econômicos. Vão sair as prévias da inflação e a arrecadação federal. Tem ainda a reunião mensal do Conselho Monetário Nacional. E na temporada de balanço, quem divulga resultado é a nossa querida XP. O assunto da semana, sem dúvida, vai ser o pacote cartigaço. Nos Estados Unidos, a semana econômica vai ser praticamente de indicadores do setor imobiliário. Vão sair concessões de alvarás, construções de casas novas, vendas de casas usadas. Mas também teremos as prévias dos PMIs, que vão nos mostrar como andou a economia americana na primeira quinzena do mês de novembro. Por lá, serão divulgados balanços importantes, como o do Walmart e da NVIDIA, aquela gigantesca da inteligência artificial que está na boca do povo. A Europa vai ter uma semana mais agitada de dados econômicos, como a inflação ao consumidor, balança comercial, confiança do consumidor, entre outros. Na China, vai ter decisão de juros. De resto, o mercado vai continuar monitorando as guerras, o conflito Irã-Israel, os ataques no Mar Vermelho e o novo governo de Donald Trump, novos estímulos na China e o fiscal aqui no Brasil. Além de tudo que tem a ver com o fim do ano que se aproxima. Eu sou Pablo, tenho... Muito bem, então vamos comentar um pouquinho aí a respeito do que o Pablo Spire veio trazer aí para a gente.
e eu acho que é bastante importante, né? Bom, começa que nós vamos ter a reunião do G20. E a gente, e eu estou dando risada porque eu acabei me lembrando do que aconteceu. O que é que aconteceu com Janja, meu pai do céu? O povo estava falando que ela tinha tomado umas e outras e acabou tirando onda com o Elon Musk, que caiu no chão e ficou fazendo referência ao foguete dele que dá ré e que quer que eles vá para aquele lugar e que não tem medo dele, mas desde quando ela tem que ter medo do Elon Musk, pelo amor de Deus, né? Você acha que ela quem é ela para ameaçar alguma coisa de Elon Musk? Meu pai eterno. E Elon Musk, né, devido à eleição do Trump, vai ser ministro, né? E vai ser o cara que vai conseguir fazer toda a questão de corte de gastos no governo federal norte-americano. Naquele outro vídeo que eu já assisti do Pablo Spire, ele estava falando lá que quando ele comprou o Twitter, ele demitiu 80% dos funcionários do Twitter e fundou o X. E o X está funcionando melhor do que funcionava o Twitter. Então, veja bem, o cara vai com essa, né, o cara mais rico do mundo vai ser administrador do governo federal norte-americano. E falou que vai cortar, vai passar o facão no próprio governo. Então, quando a gente pega, né, um cara como o Trump, como Elon Musk, que vai falar que vão cortar gastos, e a gente compara com o nosso, com o Nine, né, que diz que não tem que cortar gastos, ao contrário, que tem que aumentar os gastos, que quer reduzir a escala de trabalho 6 por 1. Eu nem sei se ele já reduziu ou não. Alguém tá a par disso aí? Eu fiquei de ver aí, eu vi umas notícias que estavam ainda para aprovação, se vai rolar ou se não vai, mas, pô, o cara ele quer tirar de uma estrutura como o Brasil, uma estrutura de escala de 6 por 1 de trabalho. Puta, o que o cara vai querer fazer? Ele vai diminuir drasticamente a quantidade de empregos, a produção vai ser afetada, é um efeito cascata na economia que é para empobrecer de verdade o Brasil. Pelo amor de Deus, o que é isso? O cara quer nadar na contramão mesmo, sabe? Então é complicado. Quando essa situação toda começa a acontecer, a gente já viu uma previsão do Copom, né? Vendo que a eleição de Trump poderia aumentar a taxa de juros. E a taxa de juros, segundo o que diz aí Pablo Spire, já está projetada em 14%, a Selic em 14%. Quando aconteceu a alta anterior, a Selic chegou a bater 3,5%, se não me engano. Então, agora vai aumentar mais meio ponto percentual. E a reunião para o dia 15 de dezembro do Copom está apontando um aumento de 0,75 bips, né? E a gente não sabe se realmente isso está acontecendo, mas 80% das apostas está para 0,75, talvez seja 0,50, a gente não sabe, mas o fato é que os juros vai aumentar. E aumentando os juros, né, segundo o Galípolo agora, que vai tomar as decisões, bateu 13,75, né, Vitor? Valeu. Ele vai começar a tomar as decisões de aumento de taxa de juros mensalmente, né, reunião a reunião, então, a gente vai ter um aumento gradativo novamente da taxa de juros e, com os juros altos, tudo fica mais caro e, ficando mais caro, a nossa bolsa, o nosso mini índice, né, tende a cair. E aí, quando a gente vê essa situação junto com outras situações globais que podem interferir aqui no nosso preço, deixa eu tirar ele daqui um pouquinho e vamos dar uma olhadinha aqui nas notícias mais recentes aqui do Panorama Lattes. A gente tem o dólar aqui cotado a 5,79, ou seja, ele continua trabalhando em uma alta aí expressiva.
E pode ser que ele continue subindo, viu, gente? Pode ser. Ele está visitando uma resistência de preço já há quase 2 semanas e não sai daí, não. E agora, com essas e outras aí que tem acontecido, que mais está parecendo uma pornô chanchada aqui brasileira, a gente vai amargar. Eu estou dando risada de nervoso aqui, tá? Um aumento de preços, um aumento inflacionário, e por conta disso a gente vai ter que aumentar a taxa de juros para conseguir conter tudo isso. Então, probabilidade do dólar continuar subindo e do mini índice começar a cair, tá bom? Agora, o que é que a gente tem que tomar cuidado com essa informação? Que quando todo mundo está olhando para o mesmo lugar, o que os investidores fazem? Exatamente o contrário, para poder pegar o stop massivo da galera. Por isso a gente tem que ficar muito esperto, tá certo? Então, ali, vamos ver notícias mais relevantes. Japão vê queda de 0,7% no mês a mês nos principais pedidos de máquinas em setembro. Aumento estimado foi de 1,5%. A economia japonesa aumentou a taxa de juros dela também, responsável por uma movimentação aí de dinheiro lá do Japão para outros mercados, é o famoso carry trade, e essa situação aí é uma situação que a gente precisa acompanhar, ficar bem esperto, tá bom? Como é que essa questão do Japão aí pode acabar influenciando aí o cenário internacional? Os mercados asiáticos devem abrir mistos enquanto os investidores aguardam os dados da inflação da China. Ah, chinês especulador. Esses caras vieram falando que iam colocar mais de 1 trilhão de dólares na economia para incentivo, né, aquecimento da economia. Eles têm uma situação com os imóveis por lá, eles iriam facilitar a compra, dando uma entrada muito baratinha, o parcelamento a perder de vista, algo muito parecido com o que a gente já viu aqui no Brasil há um tempo atrás, só que sem o mesmo tanto de investimento, tá? Mas a notícia de investimento lá poderia animar demais a Vale. E como essa notícia, na verdade, a injeção financeira chinesa via só para cortar gastos, enquanto tem um aí que está querendo aumentar os gastos, né? Meio que deu uma brochada, né, nos investidores aí de minério de ferro, e aí a Vale vem colhendo uns resultados bastante esquisitos aí, tá certo? Vamos ver aqui. Dólar em alta, investidores do iene cautelosos com os defensores do Banco Central japonês. É isso aí. Biden permite que a Ucrânia use armas dos Estados Unidos para atacar dentro da Rússia. Puta que pariu. O Biden perde a eleição, aí ele fala assim: então vou acabar com o mundo já que eu perdi, né? Filho da. O governo do presidente Joe Biden permitirá que a Ucrânia use armas fornecidas pelos Estados Unidos para atacar profundamente o território russo, disseram fontes a Reuters. Ações asiáticas visam início suave enquanto dúvidas sobre o Fed aumentam. Pois é, né? O pessoal não sabe se vai continuar reduzindo taxa de juros ou se não vai lá nos Estados Unidos, então o pessoal fica um pouco na expectativa e isso faz com que o pessoal tire o pé do acelerador. Lula discute situação da Enel. Espera do novo pré-sal da Petrobras vai para 130 bilhões na velha bacia de Campos. Ei, Lula e Petrobras! Eita, quem é que não se lembra do Petrolão? Lá vem sacanagem aí. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver aqui. Coreia do Norte. Ataques da Ucrânia à Rússia com mísseis dos Estados Unidos podem levar à guerra mundial, dizem parlamentares russos. Eita, é aqui que eu falei, né? O cara perdeu a eleição, agora quer acabar com o mundo, né? Não sabe perder. Puta, esse pessoal de esquerda é complicado, cara. Pelo amor de Deus. Keir Starmer
manterá conversações com Xi Jinping na cúpula do G20. Vamos ver se a Janja não vai chamar ele para dançar, né? Líder do Reino Unido pretende fortalecer relações com a China, apesar de tensões sobre segurança dos direitos humanos. Índice de aprovação do gabinete chinês cai 5 pontos percentuais para 46%, de acordo com a pesquisa Nikkei. Nossa Senhora. G20 Brasil, acordo entre União Europeia e Mercosul marcou reunião entre Lula e Lenha. Não acompanhei, não sei o que aconteceu. Bom, vamos ver aqui como é que estão aqui os indicadores das bolsas. Olha, 0,16, 0,42, menos 0,72, 0,16, 0,46, ou seja, bolsas ao redor do mundo, elas estão aí numa zona de lateralização, parece que o mundo está em suspensão aí, aguardando as próximas deliberações aí que vão acontecer aí, muito mais com break news do que com qualquer outro tipo de notícia relevante que a gente tem. O S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos, está operando em baixa de 1,32, Nasdaq de 2,25 e Dow Jones de 0,7. Rapaz! Uau! Problema, né? Então, esses números aqui, eles indicam lá o fechamento lá das bolsas lá nos Estados Unidos no final da semana, e aí a gente vai precisar acompanhar amanhã cedo aqui como é que esses números vão se manter. Mas é interessante saber que esse cenário, a princípio, ele está negativo. Xangai vai abrir, né, junto com Hansen e outras bolsas asiáticas aqui, e aí esses valores aqui eles vão se alterar durante a madrugada, mas a gente tem Xangai com 1,39 de baixa e Hansen com 0,06. As ações todas da Nasdaq, com exceção da Tesla, que teve um faturamento fora do comum, estão todas negativas, então o mercado norte-americano lá caindo. Minério de ferro com 1,14 de baixa, WTI com 0,16 de baixa e Brent com 0,6 de baixa também. Cenário do S&P 500 todo em baixa, do Brasil lateral, e a gente tem aqui uma taxa de juros futuros aqui no Brasil a partir de 0,04% até 1,1%. Ou seja, essa região aqui já é uma região que diz que o apetite comprador tem que começar a tomar um alerta. É mais provável aí que a coisa não continue caminhando em ritmo de alta, não. No entanto, o VIX, ele permite que a taxa de juros aumente um pouquinho ainda aqui no Brasil, tá? O VIX dos Estados Unidos, que é o que a gente tem em relação ao investimento de capital estrangeiro, tá? Mas o VIX brasileiro está a menos 6,32, o que é pior ainda. Ou seja, essa capacidade de compra ela está sendo reforçada por esses dois indicadores aqui. Então, apesar da taxa de juros estar alta, como a previsão de aumento da taxa de juros está acontecendo lá para 14%, o pessoal está falando, beleza, aumenta a taxa de juros, é isso mesmo. E mesmo aumentando a taxa de juros, o preço pode continuar crescendo. Então, a gente fica numa dúvida, né? De fato, na prática, aumentando a taxa de juros futuros, o que é que nós vamos ter? A gente vai ter um comportamento altista ou baixista? Fica com essa pergunta aí para ir analisando durante a semana e saber valores de referências para o preço subir e para o preço descer. Por enquanto, a gente não pode afirmar nenhum valor em relação ao mini índice. E falando do mini índice, nós temos aqui umas marcações muito interessantes que eu costumo fazer e que a bichinha ela respeita, o preço respeita as marcações do careca aqui. Então vamos lá. Deixa eu diminuir isso aqui.
Então, gente, aqui, olha, a marcação do meu ponto zero, ele se deu em uma região média de suporte aqui, tá? Que ficou no 100,956. E a máxima, ela chegou aqui no suporte, aliás, numa resistência também média de preço no 124,181. Então, esse Fibonacci traçado aí com marcações de 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4%, 100% e projeção de 111, 141 e 168, fez com que a gente conseguisse alcançar exatamente a projeção em relação às marcações que a gente fez, passando uma besteirinha para cá, né? Então, aqui é aquele típico rompimento falso, tá? Que acontece. E de lá para cá, o que nós estamos enxergando aqui é um canal de baixa, tá? Se a gente volta a um taquinho, a gente vai começar a fazer contagens de ondas de Elliott, tá certo? Então, a partir do nosso ponto zero, que a gente tem aqui, a gente vai ter onda um, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Então, a gente vem para um processo aqui de correção A. E essa correção A, ela pode acontecer até encontrar um suporte mais forte, e muito provavelmente já está encontrando, porque o canal de baixa é uma área de liquidez institucional. Então, com exceção desses rompimentos falsos que aconteceram aqui, via de regra, na maioria dos dias, o suporte do canal de baixa ele foi respeitado. E a não ser que uma força muito forte, né, que pode vir com break news, pode vir com posicionamentos do nosso então presidente e do ministro da, da Fazenda, e com os acontecimentos lá dos Estados Unidos e acontecimentos de guerra, né, que podem impactar bastante, pode ser que ele venha ganhar força realmente para romper esse suporte, assim como houveram alguns momentos aqui. E aí ele rompendo, ele vai ter o suporte no 111% como suporte principal no 126,736. Então anota aí esse possível suporte mais principal que o preço pode alcançar em um primeiro momento é esse. No entanto, a gente está vendo aqui umas marcações de linhas amarelas que se referem aqui a regiões, tá, onde o preço encontrou um range aí de lateralização, e que é o range de lateralização que ele se encontra desde sexta, quinta, quarta, terça da semana passada e entrou na segunda da semana passada. Então, desde que começou de segunda a quinta, né, na verdade, porque sexta foi feriado, o preço ser negociado nessa região, que o preço não conseguiu sair daqui. E é uma região que tem um range dos 129,215 até os 128,339. Então é importante você também fazer essa marcação aí de preço, porque é uma média de máximas e mínimas que o preço tem respeitado. E quando ele rompe, ele não consegue se sustentar. Tá? O fechamento no 128,620 foi aqui abaixo da VWAP. Então, pode até ser que inicialmente o mercado ele venha para um gap de alta e que esbarre na VWAP ou esbarre nessa resistência aqui do 129,215 e continue lateral, tá? Ou que, se o contrário acontecer, ele vai encontrar essa região dessa linha tracejada aqui, que é o encontro. Quando eu fiz essa marcação aqui, deixa eu ver. Ah, sim, foi dessas máximas e mínimas anteriores aqui, tá? Então, ele pode encontrar aqui no 127.859 aí o primeiro suporte principal, caso ele
venha trabalhar embaixo e não consiga ser parado aqui no suporte do Price Guide, tá bom? Na prática, ali amanhã, quando o mercado abrir, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar essa linha amarela sobre essa última mínima aqui e vou puxar uma linha vertical amarela também para saber qual é essa faixa de preço que a gente vai encontrar aqui. Então, vai estar mais ou menos aqui, olha, como primeiro suporte no 128 mil. 128.089 ou 128 bola bola, tá certo? Então, esse pode ser o primeiro suporte que coincide também com o Price Guide. Rompeu aqui para baixo, o que que a gente precisa fazer? Esperar o reteste para saber se ele vai entrar de novo no canal para explorar as regiões superiores ou se ele vai fazer o reteste aqui e depois romper pivô para descer, tá certo? Então tem que ficar esperto, tem que ficar de olho aí nesse comportamento para não sair clicando feito louco e colocando stop grande, tá bom? Lembra que day trade é o momento e que a gente precisa ficar muito atento com isso, tá bom? Muito bem, muito bem. Dúvidas, perguntas? Dia 15 foi feriado aqui, mas a ADR da Petro e do Itaú fecharam em alta. É, exatamente. E é isso que é o que a gente tem que ver com o day trade, sabe? Quando a gente olha aqui as ADRs, o que que a gente precisa ficar atento, né? Que a ADR ela dá uma prévia, tá? Ela pode ser determinante se ela tiver com níveis bastante altos nas extremidades. Ele pode ser determinante para movimentos de força, para movimentos de tendência. Mas se ele entra dentro de uma faixa média ali, a gente tem volatilidade para cima e para baixo e não dá para prever tendência nenhuma. Assim como os juros futuros, quando eles estão em extremos, tá? E o Itaú está em campo oposto à taxa de juros, a gente tem movimentação de força. Mas quando o Itaú está próximo a juros futuros, a gente tem o preço sendo ditado, determinado pelo próprio Itaú. Então a gente tem que ficar muito atento com isso. Infelizmente, não tem receita de bolo, né? Cada contexto de mercado influencia a motivação ou a desmotivação dos investidores e a gente precisa estar bem cabeça fria para conseguir dar conta de fazer as leituras mais adequadas. Muito bem. Então hoje a gente conseguiu falar um pouquinho sobre aí o contexto da semana. O que que a gente precisa ficar esperto? Que, mais uma vez, é o pacote da redução de gastos fiscais no Brasil. A gente precisa ver essa história aí da redução da escala 6 por 1 e os impactos que isso vai repercutir aí durante a semana. A gente precisa ver qual que vai ser a alta da taxa de juros no Copom, mas que só vai acontecer lá no dia 15 de dezembro, mas como que o mercado começa a reagir a isso, tá? Precisamos ver como que vai ser a relação da guerra da Rússia contra a Ucrânia por conta dessa insanidade que o Biden tá promovendo, porque perdeu as eleições, acho que ficou chateado e está querendo explodir o mundo. A gente também tem, né, além dessas guerras aí, a gente tem o Irã e Israel, a gente tem a questão da China, que precisa fazer aí alguns anúncios também relativos à inflação deles, e como que tudo isso repercute, mas isso mais lá para o fim da semana. Então, essa semana ela deve começar com freio de mão puxado, por enquanto, porque vão ter várias coisas que vão motivar o deslocamento do preço ou não. Então, atenção, predomínio dos robôs institucionais no começo da semana deve ser
impressionante, porque a nossa querida B3 libera a aba Times and Trades para qualquer institucional avaliar as posições das corretoras dos CPFs, localizando assim os seus stops. Então, gente, semana que, se você for acelerar, você precisa saber muito bem o que é que você está fazendo, ter uma excelente gestão de risco e estar com o seu estado psicológico em dia, certo? Para que você não se abale demais caso uma primeira pancada contra a sua posição aconteça, tá certo? Se você está participando de uma mesa proprietária, claro, você pode arriscar um pouquinho mais, mas não pode perder o seu gerenciamento de risco, porque apesar de você poder perder menos, o que você investiu lá também é dinheiro e você não quer perder ele e ter que pagar novamente uma outra conta proprietária, é ou não é? E se você está na Trade Arena, você está no auge da contenção de gastos que todo mundo está fazendo, menos o nosso governo, tá certo? Segurando o capital. E se você não sabe o que é a Trade Arena, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, vai na playlist aqui do canal e acesse ali Trade Arena que você vai entender como que você pode operar o day trade em ambiente simulado e ganhar dinheiro em real a partir de R$ 10, R$ 25, R$ 30 e no máximo R$ 300 investidos, além de que muito em breve a Trade Arena vai também consolidar a parceria com algumas mesas proprietárias de alta credibilidade aqui no Brasil, para que a gente possa também ter acesso à operação de capital externo, sem colocar o seu próprio, é claro, e com um custo menor do que costuma ser praticado aí no mercado. Quero saber se tem alguma dúvida aí. Tá tudo certo, Vitor? Quer fazer alguma pergunta? Se não, eu já vou. Tá ok, né? Beleza. Então eu vou encerrar aqui a gravação. Se você assistiu até aqui, já se inscreve, ativa o sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e até a próxima. Tchau, tchau.